E hoje vamos falar sobre desbloqueio, que é um tema tão importante que várias pessoas sofrem com isso, porque aqui na Terra não existe nem sequer uma pessoa que seja totalmente 100% desbloqueada. A maioria dos bloqueios é gerado na infância, a partir do momento que a gente nasce nessa Terra aqui, e isso é passado de geração por geração. Às vezes, os nossos pais nos bloquearam sem nenhum tipo de maldade, né? Porque existem vários tipos de bloqueios. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Existem bloqueios de aprendizagem, quando você sofreu algum tipo de bullying na escola, no início da tua fase escolar, algum professor te falou de burro ou alguma coisa desse tipo, isso gera um bloqueio de aprendizagem, querendo ou não, e o teu cérebro, ele quer toda hora te poupar, e a maioria das vezes ele não quer lembrar da parte passada, porque ele quer poupar energia. Então, além desse bloqueio de aprendizagem, tem um bloqueio de escassez. Esse bloqueio é um tremendo. O que acontece? O bloqueio de escassez é aquela falta, a pessoa sempre está com medo de faltar alguma coisa. Para que... Vou citar um exemplo. No final de semana eu fui conversando com um amigo, a gente está fazendo churrasco, e de repente ele viu aquele monte de carne e falou: meu Deus, para que tudo isso de carne? Eu falei: não, isso aqui é uma quantidade normal aqui para todos. Não, é muita coisa, vamos guardar um pouco. Eu falei: não, tira esse bloqueio de escassez da tua cabeça. O que acontece? Eu comecei a fazer perguntas para ele. Por que você, toda vez que eu te encontro, a maioria do churrasco, você sempre fala esse tipo de frase? Aí ele começou a contar que na infância dele foi muito difícil, os pais e as mães faziam, sempre quando ia no mercado, comprava de pouquinho em pouquinho. Então criou aquele certo tipo de escassez na mente dele e no inconsciente, que ele foi doutrinado daquela forma, com medo de faltar. Então esse é o bloqueio de escassez. E tem vários e muitos, vou citar aqui para você aqui. Tem um bloqueio de autoimagem. O que é esse bloqueio de autoimagem? Que é a pessoa que se acha feia, que se acha inferior, que não acredita nela. Tem um bloqueio da criatividade, que foi sempre aquela criança que foi retraída na infância, que ela acaba se tornando um adulto não criativo, por conta que ela não desenvolveu a plenitude da infância. Foi uma criança que foi muito cobrada, não podia fazer nada e assim por diante. E tem a necessidade de aprovação, é aquela pessoa que fica sempre com medo. O que vai falar de mim? O que vai pensar de mim? Eu não vou fazer isso porque eu vou falar que sou isso. Então fica nessa necessidade. Isso aí corrói a pessoa por dentro, porque deixa dela alcançar voos mais altos, que ela possa romper as barreiras por conta desses bloqueios de alta necessidade de aprovação. E temos também de paternidade, de pessoas que foram abandonadas na infância, de religiosidade, que teve algum problema no teu clero religioso, teve algum problema com o teu pastor, com o teu padre e assim por diante. E da procrastinação, que é aquele bloqueio que sempre a pessoa não consegue fazer nada, sempre está procrastinando e assim vai. Então, tem vários tipos de bloqueio, como você pode ver aqui, e nós temos que tomar cuidado com todos os tipos de programadores. Quem são essas pessoas programadores? São todas aquelas pessoas que começam que tem um cargo com P: pai, pastor, padre, político, professores, padrasto, e assim vai. São cargos de autoridade, né? Então vamos lá. Alex, por que eu lembro... Desculpa. Por que eu não lembro de todos os bloqueios? Porque a maioria dos bloqueios aconteceu na idade de 8 até 10 anos. E tudo tem a ver com 8 até os 10 anos e até os 14 anos, que é quando o cérebro ele fecha cognitivamente, ele cria uma base, e essa base ele perdura no romper da nossa evolução e da evolução progressiva, que nós vamos avançando a cada instante. Então tem muita coisa que você não vai lembrar dos bloqueios que você teve no passado. Se você começar a buscar muito, você acaba lembrando de algumas coisas, né? E alguns bloqueios tem um total de 5, que começa na parte hereditária, que você já carrega o DNA dos seus pais. É como se fosse, não uma maldição hereditária, mas você pode perceber, às vezes você começa a fazer um certo tipo de comportamento que você não gostava dos seus pais. É automático. Aí, fora isso, tem o bloqueio hereditário, tem o intrauterino, que é dentro do útero, onde mais rola o bloqueio da vida. Você já vem com a marca genética, sendo 50% do pai e 50% da mãe. E 40% são das suas atividades intencionais, das decisões, e 10% são as circunstâncias que você passa. Então todos nós carregamos uma carga genética do pai e da mãe. Você pode perceber. Se você reparar a pessoa que você mais convive, você vai ver que ela tem os traços de um jeito do teu pai, da tua mãe, da mãe dela. Você vai ver que ela sempre... Por quê? Por conta dessa carga genética.
E tem também os bloqueios da infância, que eu falei, no infanto-juvenil, que eu também falei que vai dos 8 a 14 anos, onde cria uma base, né? E tudo começa pelo cérebro, porque o nosso cérebro, ele é um cérebro automatizado, ele já fica no automático toda vez, né? Vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa chega e te humilha, e toda vez que você passa por uma situação semelhante a essa, o teu cérebro fala, eu não quero, porque o cérebro, ele é como se fosse uma prova de amor, ele quer sempre te proteger de coisas passadas, ele não quer que você gaste tanta energia. Se teve uma situação passada que te deixou um trauma, que deixou você foi humilhada, o que acontece? Ele vai querer economizar isso, e ele vai querer, toda vez que acontecer esse tipo de coisa, ele vai perceber que você não deu conta de resolver, e o que vai acontecer? Ele não quer que você passe por isso novamente. Então sempre você vai querer evitar isso, sempre você vai ficar retraído com isso. Por quê? Porque é uma coisa que não foi resolvida lá. Mas como que eu faço para resolver isso então, Alex? Nós temos que assumir o controle, alterar o significado e deletar a energia que estava usando no passado. Então nós temos que ter o autocontrole e ressignificar de tudo aquilo que passou. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Então é possível alterando o significado, repetir mais uma vez, alterando o significado e deletando a energia que estava sendo usada no passado. Então, como nosso cérebro ele usa dessa forma automatizada, sempre nós temos que programá-lo para que possamos trocar pelo módulo manual. Por quê? O cérebro automático, ele não tem atividade cerebral, ele é automático e ele fica sempre repetindo em loop, automaticamente, tudo aquilo que vai acontecendo. E um cérebro que está completamente bloqueado, ele não está em atividade, ele está só repetindo tudo aquilo novamente, sempre está, né, nesse estado de loop repetindo, né? Então a automação é isso aí. Então se nós queremos ter uma vida governante, que se nós queremos dominar sobre todas as coisas, nós temos que tirar o nosso cérebro do automático. Nós temos que começar a estudar mais o nosso cérebro, porque nós estudamos o quê? Nós desbravamos o que? O nosso cérebro? 1%? E olha essa automação linda que a maioria das pessoas faz no automático. A maioria das pessoas, você pode perceber, ela carrega sempre aquela frase, mas eu não sou bom nisso, eu não nasci para isso. Olha só a programação que ela está mandando para o cérebro dela. Não, eu não tenho esse dom, eu não mereço isso. Então isso aí tudo vai gerando programação no cérebro. E o nosso cérebro, que trabalha nesse módulo automático, ele vai só captando tudo aquilo que a gente fala e vai jogando para dentro. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com tudo aquilo que se fala, porque a língua tem um poder de vida ou de morte. A própria Bíblia já fala isso, né? E temos que ter cuidado com todas as nossas palavras, o que nós falamos. Por quê? Porque a palavra tem poder. E tem pessoas que têm um trauma tão grande do passado que, se fosse possível, ela chegava, apertava uma seta, um botão e deletava todo o passado. Mas isso aí é uma ideia tola, porque eu já pensei dessa forma também. Você já pensou, se você apagar todo o teu passado, você não... como você chegou até aqui agora foi pelos erros do teu passado. O teu passado, ele te moldou, ele te consertou, você foi avançando. Então como que você vai apagar tudo, deletar tudo? Você quer voltar a praticar tudo de novo? Então o passado, ele nos ensinou muito. Então nós estamos sempre nessa fase progressiva de avanço. Então nós precisamos ressignificar o nosso passado e dar um novo sentido de tudo aquilo que foi praticado de errado. Mas apagar, jamais. Porque foi os erros que nos levaram até aqui. E a maioria dos bloqueios que temos de várias pessoas hoje foi 80% pelos pais. Os pais automaticamente, sem querer, acabam bloqueando o filho. Bajulando, às vezes tem pais que bajulam demais, que super protegem, tem outros pais que são muito grossos, ignorantes, tem outros pais que têm muita escassez, tem outros pais que falou muitas palavras pesadas e acabou ferindo essa criança. Então nós temos que ter muito cuidado ao julgar o adulto, porque a gente não pode julgar o adulto sem saber a criança que ele foi, sem saber o tipo de trauma que ele teve na parte da infância, porque tudo isso aí a pessoa carrega. A maioria das pessoas problemáticas são pessoas que tiveram muito problema na infância. Falta de paternidade, aí entra todos aqueles bloqueios que eu falei para vocês, de escassez, de autoimagem e religiosidade, assim vai. Então, quando nós entendemos de desbloqueio, que nós começamos a ressignificar o passado, a nossa vida começa a fluir cada vez mais. Então, um grande lance do desbloqueio não é só para si também, mas é o ambiente que você
está vivenciando, é para potencializar o ambiente que você está inserido. Então muita gente fala, os anos que vai me dar a maturidade. Não é os anos, a quantidade de tempo que vai te dar a maturidade. E sim, os danos que foram causados no passado que vai te dar a maturidade. Então você entendeu? Viu que faz sentido? Então nós não devemos apagar o passado, porque o passado a gente aprendeu muito que nos trouxe no hoje. Então, sempre limpe a tua memória para o melhor desempenho da tua vida. Hoje, se você pega o teu celular e ele está muito carregado, o que você faz? Você não vai apagando várias coisas, você não vai limpando a memória. É a mesma coisa, ó, o nosso cérebro. Nós temos que limpar a nossa memória cada vez mais para que o nosso desempenho possa avançar cada vez mais. Então, gente, vamos começar a avançar, vamos começar a enfrentar esses bloqueios, vamos tomar a energia do nosso cérebro, porque o nosso cérebro sempre ele quer só economizar energia, né? Então vamos passar por cima. Se você tem um bloqueio de autoimagem, começa a gravar vídeos, começa a explicar alguma coisa que você sabe para outras pessoas. Se você tem o bloqueio de escassez, vai lá no mercado, compra tudo que tem direito, vai no restaurante mais caro, vai ensinando o teu cérebro, que automaticamente que você vai vivenciando isso aí, você vai desbloqueando aos poucos, né? Então, lembre-se bem disso. Um cérebro que está bloqueado, ele está sempre no cérebro, na constância da repetição. Ele está sempre em atividade de repetição, repetição, repetição no automático. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. O tempo é curto e vamos para a próxima aula amanhã, a próxima chave, né? Espero que que todos vocês possam terem compreendido e possam enfrentar o bloqueio de cada um de vocês, que possamos cada dia mais nos avançar nos desbloqueios, né? Amém? Deus abençoe a todos vocês.